A paz, amados, estamos aqui com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 12, que vai abordar o capítulo de número 6 da carta de Paulo aos Efésios. Essa lição ela é escrita da mesma forma como Paulo escreveu as demais. Paulo ainda estava preso, e então essas cartas elas são consideradas como cartas de prisão, porque Paulo está escrevendo essa carta e ele está preso, né? Literalmente preso, por conta do seu ministério, por conta de ter trocado de religião e, por consequência disso, ele está preso. E por isso o assunto da lição, ela fala um assunto muito propício para a nossa vida, que diz que, assim, preparados para vencer a guerra espiritual. O que nós entendemos desse assunto da lição? Você vai dizer aos seus alunos que esse assunto da lição nos faz entender que ninguém deve entrar em uma guerra de qualquer jeito, tanto uma guerra física como uma guerra espiritual. Então veja que o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma comparação, né? Isso aí a gente chama na teologia de tipologia, ou seja, um estudo dos tipos de comparações que vão facilitar o nosso entendimento. Amém? Então ele fala aqui, preparados para vencer a guerra espiritual. Nós já vimos desde o capítulo 1 de Efésios que nós estamos em uma batalha, nós estamos em uma guerra. E agora, nesse capítulo 6, a lição de número 12, que vai falar exclusivamente sobre a guerra espiritual, ela vai abordar a nossa família, ela vai abordar o nosso profissionalismo, e nós precisamos entender que em todas essas áreas nós temos conflitos, nós somos tentados, nós somos agredidos e precisamos ter um comportamento exclusivo como um padrão, como um ideal. Então o texto áureo está em Efésios capítulo 6 e versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Quando ele usa esse termo aqui, quanto ao mais, ou seja, ele está dizendo, além dessas coisas, ou o que mais nos vier, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Poderíamos até traduzir esse texto dizendo que não é fácil, tá? As pessoas podem até nos julgar e achar que a nossa luta, que a nossa guerra é fácil. Foi por isso que Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, e sim contra os principados e potestades. A verdade prática diz, nenhuma vitória alcançaremos se não for pela ação da palavra, no poder do Espírito Santo em nossas vidas. Então veja bem, é muito importante nós entendermos que para vencermos uma batalha, principalmente espiritual, é necessário nós estarmos abastecidos da palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. Aí eu poderia, por exemplo, dizer que o poder do Espírito Santo não é os movimentos que a gente vê, que às vezes a gente diz, olha, aquela pessoa, ela é cheia do poder. Por quê? Porque ela fala muito em línguas estranhas? É porque ela dá muito glória a Deus? É porque ela dança, ela sapateia, ela tem certos movimentos? E isso não representa que uma pessoa está cheia do poder. Como é que a gente pode ver uma pessoa cheia do poder? É quando ela tem o controle e o domínio pelo Espírito Santo. Ou seja, muitas coisas que diante das nossas batalhas nós poderíamos fazer ou reagir, mas não vamos reagir porque
nós estamos cheios do poder de Deus ao ponto de resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Amém? Aí nós temos a introdução da nossa lição, que nós já utilizamos aqui. Você pode utilizar a introdução da lição falando um pouco do assunto, do texto da verdade prática, e aí a gente vai falar aqui um pouco sobre a relação filhos e pais. Você pode observar que essa lição de número 12 e a lição de número 13, elas são umas lições curtas e de fácil compreensão. A gente não precisa enxertar muito sobre o assunto, porque nós vamos praticamente tratar de vida prática, tá? De exortação. Então, olha só, na relação filhos e pais, ele fala no verso de número 1 e 2 sobre os filhos obedeçam aos pais. Olha só, para que haja uma boa relação familiar e que isso não venha ser motivo para atrapalhar a vida espiritual do crente, é muito importante que os filhos entendam a necessidade e a importância de obedecer aos pais. Por quê? Porque isso é prazeroso, isso vai temperar essa relação filhos e pais. Aí a gente poderia abrir um parêntese aqui, né? Quantas pessoas a gente conhece que seguem os caminhos de Cristo na igreja, mas tem problemas com seus filhos porque os filhos não lhe obedecem, né? Então, para que isso seja solucionado, é importante olhar um pouco para trás e ver de onde principiou essa questão da desobediência. Então, foi uma culpa de repente dos pais, então precisa se corrigir e trazer o filho de volta para perto. Aí ele vai falar aqui também que honrar gera recompensa, tá? Então, quando um filho ele obedece aos seus pais, e até ele usa um termo aqui, no Senhor, gera recompensa tanto da parte de Deus como também da parte dos pais. Os pais se sentem felizes e aí recompensam o filho pela questão da obediência. E aí também ele fala aos pais: pais, abençoem seus filhos, né? Então essa questão de abençoar os filhos é estender a mão, é estar perto, é dar suporte. E aí, por exemplo, você pode anotar aí na sua revista, assim como você vê a minha, você pode colocar alguns pontos importantes aí na sua revista, que eu coloquei aqui, por exemplo, falando que a casa é uma construção de cimento e tijolo. Então a casa, ela é um abrigo. A casa, ela é resultado de uma obra física, que dentro dela pode ser estabelecida o lar. Então a casa, ela é uma estrutura de cimento e tijolo, porém o lar, ela é uma estrutura de bem-estar social, de qualidade de vida. Isso aqui a gente precisa entender e investir nisso. Você acredita que existem muitas pessoas que investem recursos financeiros para ter uma boa casa, um bom apartamento, uma boa fazenda, uma boa propriedade, mas não tem um lar, não mora em uma casa que tenha alegria, prazer, satisfação, bom relacionamento? Então veja a diferença entre casa e lar. Isso aqui é importante a gente frisar para os nossos alunos. No ponto número 1, por exemplo, eu tenho alguns pontos que eu marquei que eu acho importante. Olha, o primeiro pilar da relação de um bom filho e seus pais é a obediência. Então, olha só, a gente precisa reconhecer quando há necessidade de gerar obediência nessa relação aí, tá bom? Eu marquei um outro ponto importante também,
que diz assim: é importante ressaltar que a desobediência aos pais faz parte da relação de pecados abomináveis elencados em Romanos 1,30. Então, olha só, é tão importante a questão da obediência aos pais que desobedecer faz parte de uma relação de pecados abomináveis. Então, aqui começamos a entender o porquê que há muitas famílias vivendo debaixo de maldição, porque filhos são rebeldes, desobedientes, tá? E, além do mais, a questão de honrar e obedecer aos pais, ele gera recompensa, como diz aqui o texto do versículo 3, para que te vá bem. Então, olha só, o segredo do sucesso, da felicidade de um filho está em obedecer os seus pais. Aí eu marco um ponto importante aqui. Se não honrarmos nossos pais, não somente praticamos o que é errado e desonramos a Deus, mas também reduzimos a nossa vida literalmente. Olha, isso aqui é muito sério. É muito sério. O resultado negativo de uma vida de desobediência vai gerar um corte na nossa vida que poderia ser bem vivida e prolongada. Então, é importante nós ressaltarmos isso para os irmãos, para que eles possam também se preocupar e ensinar os seus filhos a serem obedientes e honrar os seus pais. Aí no ponto número 3, quando ele diz no versículo 4 que pais devem abençoar os seus filhos, eu coloco alguns pontos importantes aqui também, que Paulo recomenda aos pais que exerçam a liderança da família de forma equilibrada. Então, olha só, então não é nem mais e nem menos. Não é muito favoritismo e nem muita exigência. Nem é muita cobrança e nem muita regalia. Tem que ser algo equilibrado. Não é só soltar a corda, não. Tem alguma hora que tem que segurar, tem que puxar, tem que trazer para o eixo. Então, isso aqui é uma forma de abençoar os filhos. E eu coloco aqui o termo grego, traduzido como provocar a ira, quando ele diz: pais, não provoquem a ira aos vossos filhos, tem relação com atos truculentos de muitos pais ao tratar a questão da família, ou seja, pais rigorosos, pais que cobram muito, que exigem muito e se doam pouco. Então, Paulo está falando para a igreja de Éfeso que tanto os cristãos individuais como os líderes, eles precisam se preocupar com a construção estrutural, física e espiritual da família. Por quê? Porque se a família estiver bem, a igreja vai viver bem. Se a família tiver uma qualidade de vida, a igreja também vai estar. Quantas pessoas nós conhecemos que às vezes são uma coisa na igreja e em casa são outras? Essas questões a gente precisa rever para que a gente não possa estar lutando e perdendo as batalhas, lutando e não vencendo nenhuma batalha. Então a gente precisa olhar para esse ponto número 1 da nossa lição, que é a relação de filhos e pais, né? Então, dentro desse termo de relação entre filhos e pais, ele também aplica isso ao relacionamento entre servos e senhores, ou seja, aos crentes e os seus patrões, que a gente precisa atentar. Então, ele aplica da mesma forma o mesmo caminho, a mesma orientação, falando aos servos que eles sejam obedientes aos seus patrões, que eles sejam sinceros, que eles sejam fiéis e que eles sejam leal. Olha só, para que possa um cristão viver a sua vida cristã de forma abençoada, é necessário que ele seja também um bom funcionário, que ele seja um funcionário exemplar. Aí ele também cita a questão de servir como ao Senhor. Então ele está falando que o crente, quando ele estiver no seu trabalho, ele deve agir
lá no seu trabalho como se ele estivesse servindo ao Senhor. E depois ele faz aqui também a mesma orientação aos patrões. Ele diz aqui que os patrões devem agir de forma abençoadora. E isso é que ele está falando aos crentes. Existem muitos crentes, gente boa na igreja, mas como patrão, eles são péssimos, são desleais, eles se aproveitam da fragilidade de um funcionário. E olha o que ele diz aqui, olha, no ponto que eu marquei na revista. Paulo ensina que a relação entre senhores e servos deve ser pautada pela respeitabilidade. Olha só, não é porque o irmão, a irmã, ela é chefe, ela é patrão, ela é patroa de pessoas que estão abaixo dela, que ela vai tratar com desrespeito. Não, isso se torna um pecado diante de Deus. E olha só, na relação de comando e subordinação deve haver equilíbrio. Você é patrão, é crente, é patrão na sua empresa, trate o seu funcionário com respeitabilidade e também com equilíbrio. Você está superior a ele, você está acima dele e você precisa também dar a ele o que é de direito, tá bom? Então, tudo isso aqui Paulo está falando para os crentes da igreja de Éfeso, para que eles possam evitar e vencer as batalhas que podem afetar o corpo de Cristo, a igreja, tá? Da mesma forma pode se aplicar também aos líderes da igreja. Não é porque eu estou em um cargo superior a um irmão que eu vou tratar o diácono, por exemplo, com desrespeito, com superioridade, querer colocar ele abaixo dos meus pés. Isso é pecado. Então veja só, assim como pode haver um pecado no meio da família, que pode estar trazendo prejuízos espirituais para a família, também pode ter pecados como esse em uma empresa que pode trazer prejuízos dentro da área profissional. Também pode ter esse tipo de pecado no meio da igreja, que pode trazer prejuízos espirituais. Uma igreja fria, uma igreja morna, uma igreja morta, uma igreja que não cresce, uma igreja que não prospera, uma igreja que não tem manifestação do Espírito de Deus. Então, olha só o que Paulo está trazendo para o nosso entendimento, e nós precisamos desenvolver isso na nossa igreja. Nós precisamos desenvolver isso na nossa igreja. Então nós temos aqui o ponto número 1 que nós vimos sobre a relação de filhos e pais, e o ponto número 2, a relação de servos e senhores. Como nós estamos aqui já no final do trimestre e alguns dos nossos professores vão ministrar 2 aulas em uma, eu vou fazer aqui depois um outro vídeo falando sobre o ponto número 3 e já entrando na carta a Filemon, para que a gente possa fechar esse trimestre. Lembrando que eu vou tratar do ponto número 3 e depois a gente vai entrar com o ponto da lição de número 13, né? Que vai falar sobre Filemon. Então, eu quero que você atente para essas pequenas observações e acrescente nos seus estudos, para que você possa ter uma boa ministração, uma boa compreensão desse ponto aí sobre o relacionamento familiar e o relacionamento profissional, tá bom? Então, encerramos aqui nesses 19 minutos esses 2 pontos e vamos partir para mais 20 minutos sobre o terceiro ponto. Lição de número 12.